verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram um pouco. Pouco faltou que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como em outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Porque a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou como há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi que o fim deles, certamente tu puseste em lugares escorregadios, e tuas lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz o sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a paciência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guia-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que me alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas a mim bom é aproximar-me de Deus. Pus na minha confiança no meu Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Até aqui, irmãos. Esse Salmo 73, irmãos, ele é muito parecido, idêntico ao Salmo 37. E eu quero com os irmãos, na minha fala, expressar sobre uma doença, não sei se pode chamar doença, mas um mal que não está catalogado como doença, mas tem feito muitas vítimas. E eu quero, nessa noite, expressar com os irmãos, através desse salmo, sobre o mal de Asaf. É um mal, talvez, que não podemos chamar de doença, mas tem feito muitas vítimas, e nós podemos ser até uma delas. Então, irmãos, trata-se de um problema, aquele salmo, uma típica patologia que corrói a mente e vai se apagando todas as certezas e transforma a alma, outrora vibrante, num saco de dúvidas e revolta. Por quê? Asaf, quando ele olhava o ímpio e via que o ímpio prosperava,
E ele via que ele não era próspero financeiramente. Então, você vai ver que no Salmo 73, ele mesmo se queixa da doença, e ele mesmo dá o diagnóstico e descreve a sua cura. Ou seja, Asaf ele ficou doente, e ele dá o diagnóstico e descreve a sua cura para essa doença, que talvez tenha até nos afligido. Né? Ele começou a ver que o ímpio prosperava, o ímpio era diferente, o ímpio tinha uma certa, ofusco, assim. E ele falou, e eu estou nessa situação. É isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Então, irmãos, nós vemos aqui no versículo 1, no 73 primeiro, que ele faz uma declaração de confiança, né? Verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para os limpos de coração. Você vai ver no versículo do 2 ao 14, a tentação que pesa sobre ele. Ou seja, você se desvia um pouco da presença de Deus e começa a olhar muito a vida alheia. Do versículo 15 ao 17, ele sente uma confusão sobre como deverá agir. Do versículo 18 ao 20, ele descreve a sorte que cabe aos ímpios. Do versículo 21 ao 24, ele condena a sua própria astúcia, seu próprio pensamento, o seu próprio ego. Do versículo 24 ao 28, ele dá uma conclusão de lealdade a Deus. Porque Deus é Deus, não é verdade, irmãos? O ser humano tem um pensamento, mas o pensamento de Deus é outro. Então, irmãos, quem era Asaf? Ele era um judeu da tribo de Levi. Você vê que ele tocava harpa, alaúde, e o símbolo, e todos os instrumentos muito antigos. Ele era um músico, era um levita. Era separado para o serviço de música na casa, no templo, na casa do Senhor. Você vai ver lá em 2 Crônicas 29 e 30, quando o rei Ezequias estabelece o culto na casa de Deus, Asaf é mencionado como o autor. Ele é citado também lá em Números 12, 46. Foi Davi que separou ele como músico no templo, na casa do Senhor. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas 25, versículo 1. Davi separa para o ministério de louvor os filhos de Asaf, de Emã, Gedutum, para profetizar com harpas e saltério na casa do Senhor. Então ele era um músico designado, a sua responsabilidade era o serviço religioso de Jerusalém. Ele participou dos magnífico cortejo musical que levou a arca do Senhor à casa de Obed-Edom para a tenda armada do rei Davi. Naquele dia o rei descobriu e fez dele o ministro de música. Então Davi separou esse Asaf para o templo do Senhor, para salmodiar, louvar a Deus, ele e seus filhos na casa do Senhor. Então, ele era um homem que tinha acesso ao templo, à casa do Senhor. Ele louvava na casa do Senhor. Então você vai ver, irmãos, que de tanto Asaf ele vê prosperar o ímpio, ver a desonra, crescer a injustiça, ver gigantemente os poderes nas mãos dos maus, Asaf chegou a desanimar da virtude. Esse desânimo levou a uma terrível crise existencial. Quase resvalaram os pés em direção ao abismo da incredulidade. Isso é uma lição para nós, esse Salmo 73. Nós estamos diante de um povo de dura cerviz, corrupção, roubo, assassinato, violência. Você vai ver aqui que Asaf, que era dentro do templo, na casa do Senhor, músico, ele começou a olhar tudo isso que estava acontecendo à sua volta, né? Prosperar a desonra,
crescer a injustiça, ver agigantar os poderes nas mãos dos maus. Ele chegou a desanimar da virtude. Olha que ponto que chegou Asaf. Dentro do templo, na casa do Senhor, ele começou a ver tudo isso, ele começou a se desanimar. Quase desvalou seus pés em direção ao abismo, à incredulidade. Então, nessa noite, irmãos, é um alerta para nós não olharmos e não nos afligirmos com as coisas deste mundo. Igual o salmo que nós lemos aqui, ó. O versículo 2. Mas quanto a mim, exultarei para sempre. O versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregassem os meus passos. Se você e eu estamos na casa do Senhor, irmãos, se nós começarmos a olhar tudo que está à nossa volta, irmãos, você pode começar a ter esse mal, né? Nós chamamos o mal de Asaf, né? Que é uma patologia que corrói a mente, né? E você entra num modo de dúvida e revolta, e você chega à incredulidade. Se nós não corrigirmos, entrarmos com o diagnóstico, não é isso? Porque o salmista aqui, ele nos dá a queixa da doença, que ele entrou nessa doença, e ele dá o diagnóstico e prescreve a cura. Ainda bem que ele prescreveu o diagnóstico, porque ele estava entrando num abismo da incredulidade diante do ambiente em que ele vivia, lá fora do templo. Então ele começou a desanimar, desfalecer diante de tudo isso. Então, irmãos, por pouco faltou para que ele rompesse com a ideia de um Deus sábio, bom e justo. Ele começou a ver o ímpio, puxa, o ímpio, ele está empregado, eu estou desempregado. Por pouco, irmãos, Asaf, ele rompeu a ideia de um Deus sábio, bom e justo. Por pouco. Quase ele trocou os oráculos de Deus pelo horóscopo. Por pouco. Quase trocou o templo do Senhor por um terreiro de macumba. Por pouco. Asaf passou por um fio. Quase mandou tudo para o inferno, inclusive a sua alma. O problema de Asaf, irmãos, é que ele passou a ter inveja dos pecadores. Esse salmo aqui é lindo, irmãos. É uma lição de vida para nós. Ele passou a ter inveja dos pecadores. Ele dizia, no versículo 3, eu também sou como eles, sujeito aos mesmos sentimentos e paixões. Por que ele é diferente que eu, né? Você vai ver no Salmo 73 que ele falou o seguinte, ó: quantas vezes desejei vingar-me? Quantas vezes fui aceitado pela ira? Quantas vezes quis projetar-me? Quantas vezes fui assaltado pelo egoísmo? Quantas vezes a falta de recato da mulher alheia me atiçou a lascívia? Quantas vezes senti desânimo e preguiça? Olha que lição ele está passando para nós daquilo que ele passou. É o momento de nós refletirmos qual situação nós estamos. Se nós estamos nesse mal súbito, nós vamos ver mais daqui para frente nessa palavra que nós temos que revigorar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas você vai ver que o amor de Deus falou mais alto no coração de Asaf. O meu coração guardei puro, ele guardou o coração dele puro. E ele resistiu aos maus desígnios. Então, irmãos, você vai ver aqui no Salmo 73 que o salmista ofereceu forte resistência a todos esses sentimentos. E dele se privou por amor ao Senhor e por causa do seu nome.
É aquilo que eu sempre falo em toda pregação. É pela fé, irmãos. Nós vamos vencer todo o mal. É pela fé que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Se ele fosse olhar tudo que estava à sua volta, talvez ele tinha desanimado ou se corrompido. Mas por amor ao Senhor e por causa do seu nome, ele se voltou daquele mal. E é por causa do nome do Senhor, irmãos, que nós temos que se voltar por esse mal dessa geração. O desânimo e a incredulidade e olhar a vida do ímpio. Então, irmãos, você vai ver que ele chegou numa situação que ele falou o seguinte: será que foi à toa que eu esforcei para não pecar e permanecer puro? Né? Será que foi à toa que eu estou vindo na casa do Senhor? Será que foi à toa que eu cantei, que eu louvei, eu toquei, será que foi tudo à toa? Será que foi tudo em vão? Olha a situação de dúvida e incredulidade que ele chegou. Então, irmãos, até ele chegou a falar, quando ele crucificava a carne, os pecadores pareciam livres, desinibidos. Quer dizer, quando estava na casa do Senhor, o ímpio estava indo em restaurante, estava em show, estavam festejando, comemorando, felizes, seguros, ativos, tranquilos. O que mais o desnorteou, ele, irmãos, foi a falsa impressão de que seu zelo não lhe rendia nada. Né? Eu e você, nós somos zelosos na obra do Senhor. Você pode ver que eu mando os vídeos para a internet, eu tenho zelo pelo que eu faço, você tem zelo pelo que você faz na casa do Senhor. Cada um de nós tem uma função na casa do Senhor, né? Um prega, outro louva. É bonito, cada um tem a sua função na casa do Senhor. E o zelo dele, pelo zelo que ele tinha, ele pensou para ele que ele não rendia nada. Puxa, será que está rendendo alguma coisa? Que situação ele chegou, não é verdade, irmãos? Mas você vai ver, irmãos, que até que um dia Asaf entrou no santuário. Ele entrou na casa de Deus, irmãos, diferente de todos os dias. E ele compreendeu o fim do último ímpio, pecadores que estavam invejando. Ele compreendeu a situação que ele estava e a situação que ele mesmo estava. Então nós temos que compreender, irmãos. Você tem que chegar na casa do Senhor. Senhor, que situação que eu estou, Senhor? Será que eu estou te agradando, Senhor? Será que eu estou corrompido com as mazelas desse século 21? Então você vai ver na parte 2 aqui dessa mensagem, irmãos, que Asaf, ele entrou no templo do Senhor. Ele foi na casa de Deus. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, eu quero expressar para os irmãos o seguinte, ó. Dentro do templo, dentro da casa do Senhor, é outra coisa, irmãos. Dentro do templo a vida ganha outra dimensão. Nós não viemos em vão aqui. Deus sabe por que você veio na casa dele. Deus sabe da sua necessidade. Não precisa você olhar a vida do ímpio, quem está prosperando, que ele está crescendo, você está desempregado, você está nessa situação, o meu zelo, será que eu estou sendo compreendido? Então, quando você entra dentro da igreja, irmão, sua vida ganha outra dimensão. O que acontece dentro do templo? Nós vamos ver aqui, irmãos. Ganha-se ou recobra-se. Como foi, no caso dele aqui, de Asaf, a perspectiva cristã de vida, que envolve o tempo presente e a eternidade. Talvez você chegue aqui sem esperança, mas você tem esperança que se você partir dessa vida, você vai para uma eternidade. Você pode perder tudo nessa vida, mas você vai ganhar tudo do outro lado. Essa é a perspectiva que você tem quando você entra na casa do Senhor. E que Asaf teve quando entrou na casa do Senhor. Renova-se a fé na existência, no caráter de Deus. Renova a sua fé. Talvez você chegou nessa noite aqui desanimado pelo seu próprio zelo. Mas você vai sair daqui renovado nessa noite. Por quê? Porque você aprendeu nessa noite no Salmo 103, Salmo de Asaf, que ele se corrompeu, ele estava abatido. Mas quando ele entrou no templo do Senhor, ele saiu outra pessoa. E você vai sair outra pessoa, porque você ouviu essa palavra, que você estava talvez numa doença do século 20, que você vai se renovar. Então, irmãos,
Ele compreendeu que Deus é eterno, é imensurável, incompreensível, onipotente e também supremamente sábio, clemente, justo e verdadeiro. Deus faz as coisas certas. Ele compreendeu isso. Você vê que dentro do templo, ele se sentiu orgulhoso, desrespeitoso e insolente por haver duvidado da justiça de Deus para com ele e para com os pecadores. Então, quando ele começou a refletir, ele se sentiu insolente. Puxa vida, viu? Como eu sou um camarada errado, viu? Como que eu estou errado no meu pensamento, nas minhas ideias. Que ideia errada, né? Como eu estava com as ideias erradas, meu Deus do céu. Ele se sentiu insolente. Ele percebeu que havia retirado o voto dele de confiança em Deus. E por isso estava perplexo. Puxa, eu estava perdendo o voto de confiança no meu próprio Deus. Que situação que eu cheguei. Então, irmãos, ainda do templo, Asaf percebeu que o desastre ocorreu quando a crença tradicional na justiça divina começou a ser abalada em sua mente. Então, quando nós pensamos que estamos certos, nosso próprio pensamento, irmãos, nós não sabemos o pensamento de Deus. Quando nós estamos andando por caminhos, e Deus faz outros caminhos, nós não entendemos, irmãos, né? Nós não entendemos a justiça divina, aquilo que Deus quer para nós. Nós não refletimos, não paramos para analisar. Foi por isso que ele parou para analisar, dentro da casa do Senhor, que caminho que eu estava errado, hein? Então, irmãos, você vai ver que Asaf, ele voltou a refletir daquele mal que ele estava dentro dele. Ele parou para analisar e voltou-se daquele pensamento mal que ele estava diante de Deus. Então, irmãos, quando o salmista ele sai do templo, ele estava refeito, ele estava curado, revitalizado, alegre e disposto. Ele saiu confiante da casa do Senhor. Ele não saiu triste da casa do Senhor. Você vai ver que ele falou o seguinte: solicito alimentar-se da verdade, como ensina Davi. Você vai ver isso no versículo, no Salmo 37. Toda a mágoa desapareceu. Ele percebeu que os pecadores continuam a se afastar-se do Senhor. Ele percebeu que o ímpio não queria nada com a presença de Deus. Ele percebeu que o zelo dele é que estava levantando ele diante de Deus, que estava mais na presença de Deus, e não se distanciando da presença de Deus. Ele quase trocou, irmãos, a música de adoração pela música profana. Quase, por pouco, por um fio. Quase ele se tornou pedra de escândalo para os 4.000 instrumentistas e cantores de toda a nação de Israel. Já pensou? Quase ele se tornou escândalo para os 4.000 músicos que se revezavam no templo da casa do Senhor. Quase, por pouco. Que eu e você, irmãos, nunca sejamos pedra de tropeço na casa do Senhor. Ou escândalo na casa do Senhor. Jamais isso aí. Conclusão, irmãos. Para resumirmos essa palavra. Essa atitude do salmista leva ao triunfo da fé. A nossa fé em Deus. Isso nos leva a ter mais fé em Deus. Por quê, irmãos? Lá em Salmo 37, versículo 3, está escrito o seguinte, ó: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra verdadeiramente, serás alimentado. Deus não vai te desamparar e nem vai deixar você mendigar o pão. Foi isso que o salmista Davi falou.
Que conclusão também nós podemos ter, irmãos? Não importa que o ímpio prospera, não importa, não interessa nem a mim nem a você, problema dele. Nossa riqueza, nosso tesouro e vida é o próprio Deus. Nós temos um Deus. Que conclusão nós podemos tirar, irmãos? Nosso lema é que nem o apóstolo Paulo. Esse é o lema que nós temos que ter, irmãos. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Perspectiva de vida. Perspectiva de vida. Eu e você podemos estar numa situação pior que for. Mas nós cremos que é um Deus do ouro e da prata. E é um Deus que vai nos dar vida eterna e salvação da nossa alma. Então você vai ver que Asaf enfrentou no templo, numa situação doente, ele expressou a sua causa e ele deu a solução. E a solução foi na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e sair diferente como ele entrou. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?